Isso, gravando! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando esse vídeo e bom dia para todos e todas que estão ao vivo nesse exato momento, às 7h14 da manhã de uma linda e maravilhosa quinta-feira, né? Então vamos lá, bora lá, vamos para a aula que hoje vai ser a correção da lição de casa do módulo 6 e módulo 7, né? Eu preferi dar o módulo 6 e o módulo 7 primeiro, porque o em casa deles é curtinho. São poucas questões. Então, em vez de gastar 2 aulas para corrigir a lição de casa, já utilizo essa e aí resolvo tudo, tá bom? Então, a primeira parte aqui da lição de casa, o módulo 6, o em casa, página 123, exercício 1 e 2. Leia o texto a seguir publicado na revista Ciência Hoje das Crianças. Professor, Oi? professor, é a avó do Wagner que está falando. Ele vai sair, ele vai assistir a gravada, porque ele está passando mal, tá? Tá, tranquilo, sem problema. Obrigada, viu? Bom dia. Bom dia, imagina, melhoras. Bem, então vamos lá. No em casa aí, exercício 1 e 2, tá aí, Ciência Hoje das Crianças. A primeira pergunta, deixa eu ver só uma coisinha aqui. Não é baixo. Aumenta isso para você ouvir. Calma, mãe. Para de ser chata. E tem uma faca aqui, ó. Tira essa faca daqui. Família. Pronto. Desativei o som de todo mundo. Maravilha. Né? Bora lá. Tá, a aula tá gravando? Sim, simbora. Então, nesse primeiro exercício, nesse exercício número 1 do módulo 6, diz lá, os países do mundo ocidental comemoram a passagem do ano do dia 1º de janeiro. Ok, isso eles têm em comum, tranquilo. Se todos têm essa data em comum, por que os brasileiros, norte-americanos e irlandeses têm tradições tão diferentes nesse dia? Porque, como você viu no texto, todo mundo aí comemora o ano novo, a virada do ano, dia 1º de janeiro. No entanto, eles comemoram de uma maneira diferente. É o mesmo dia? É o mesmo dia. Comemora de maneira diferente? Comemora de maneira diferente. Ora, então, por que isso será que acontece? E aí a resposta que eu coloquei foi a seguinte, ó. Mesmo possuindo o mesmo calendário, esses povos têm histórias, culturas e tradições próprias. Com isso, cada um criou um ritual para comemorar a passagem do ano, tá? Essa é a resposta dá um A. Você poderia ter colocado de outra forma, com outras palavras, falando que eles têm costumes diferentes, falando que eles comemoram de maneira diferente, porque eles creem em algum tipo de religião diferente, mas a data é a mesma. Então, assim, de novo, a data é a mesma, no entanto, a forma, a maneira de se comemorar é totalmente diferente. Tem pessoas que pulam 7 ondas. Se a gente focar aqui no Brasil. Dentro do Brasil você tem essa diversidade. Tem gente que pula 7 ondas. Tem família que leva a sério de você ficar com roupa branca. Todo mundo tem que estar com roupa branca. Tem gente que não se importa com isso. Fica com uma roupa preta, darkness, né? Fica aquela cara assim, borrada, tipo, não gosto. Tem aquela coisa, né? Enfim. É isso, tá bom? Resposta dá um A. Beleza? Certo? Espero que sim. Espero que seja tudo bem aí. Acho que não tem muito segredo, tá? E aí eu vou para B. As diferentes tradições de comemorar a passagem do ano, festas, comidas, superstições, são as únicas diferenças que cercam o novo ano no mundo? Explique. Aqui você já tem uma diferença, porque ele está falando em relação no mundo. E aí, a afirmação está incorreta. Porque no mundo você tem diferentes formas de você contar o tempo, né? A afirmação está incorreta, pois além das diferentes maneiras de se comemorar a passagem do ano, há também formas diferentes de fazer a contagem do ano, fazendo com que o início do ano aconteça em momentos diferentes para muitas sociedades. E nós vimos isso aí ao longo do módulo 6, que está muito relacionado à religião, né? Nós vimos as 3 principais religiões monoteístas. Lembrando, religião monoteísta que acredita em um Deus. E vimos que o cristão comemora o ano novo num determinado ano e época. O muçulmano em outra, o judeu em outra.
certo? Então, por isso que a afirmação está incorreta, porque ele trata aqui do mundo. E aí, no mundo, senhoras e senhores, cada um comemora a passagem do ano em um período, época diferente, e os referenciais, o que marca, o referencial que vai começar a contagem do ano é diferente. Para nós é o nascimento de Cristo, para o judeu é a Hégira do Maomé, e aí, desculpa, para o muçulmano, perdão, é a Hégira do Maomé, e do judeu você tem aí a criação do mundo, tá? Você tem na página 122 esse calendário que nós até fizemos essa atividade já, temos o calendário dessas 3 religiões e que mostra muito bem, então, essa diferença. Tá bom? Beleza? Oi? Eu coloquei que a diferença é que eu coloquei, a afirmação está incorreta. Calma aí, deixa eu abrir aqui o negócio. Professor. Quem falou comigo? Foi o Arthur? Sim. Isso. Aqui, ó. Beleza, a afirmação ela está incorreta. Ok, aí você tem que justificar por que ela está incorreta. Eu não consegui ouvir a sua justificativa. Calma aí. Eu coloquei festas, comidas e superstições não são as únicas diferenças que cercam o novo ano. Tem corridas, danças e datas. Boa, tá. Você se salvou aí porque você colocou datas, né? Datas, outras formas de contar o tempo, outras formas de contar o ano. Beleza, tranquilo. Tudo bem? Bem, enquanto o pessoal então deve estar copiando ou tirando um print, eu vou ler o enunciado da 2, tudo bem? Aí dá tempo de vocês tirarem print, copiarem, arrumarem, assim por diante. 2. Atualmente, no mundo ocidental, os historiadores denominam o nosso período histórico de idade contemporânea, o que significa o que pertence à época atual. Como esse período começou com a Revolução Francesa em 1789, é possível que daqui a alguns anos se faça uma nova classificação em nosso tempo atual, daqui a alguns anos se faça uma nova classificação em nosso tempo atual, seja chamado por outro nome. Letra A. Considerando os acontecimentos do nosso tempo e suas características, que denominação você sugeriria e por quê? Muitas pessoas, né, ao longo dos anos têm um pouco de dificuldade de entender o que é para fazer aqui. Você tem que criar, na nossa linha do tempo, um novo período, uma nova época, um novo nome. Porque o nosso último referencial aqui para a idade que nós vivemos, que é a idade contemporânea, foi lá na França em 1789. E aqui eu concordo muito com o texto. Daqui a alguns anos, ou daqui a algumas décadas, nós vamos ter uma nova idade. E aí, o texto aqui, o exercício 2, ele brinca com a gente para se falar, então, essa nova idade, esse novo período, qual que é o nome que será que os historiadores eles vão dar? O que será que é de tão impactante nesse período de agora? Né? E aí, essa era a brincadeira e é uma resposta pessoal. E aí eu entrei aí na brincadeira um pouco, e aí eu coloquei a minha opinião, o que seria, que denominação eu daria. Tá aí. Na letra A, já como eu falei, resposta pessoal, mas eu coloquei idade mídia. Você podia colocar idade tecnológica, você podia colocar idade das redes sociais, você podia colocar também outras coisas, enfim. Tá bom? Outros sinônimos aí. Tem idade dos alienígenas? Idade dos alienígenas? Não tem nenhuma comprovação que eles existam, né? Assim, você não tem uma unanimidade, né? Uma maioria. Uma comprovação fixa. O que é, Yuri? Comprovação que, seja verdadeira. Você tem suposições, mas sem nada concreto ainda, né? Bem, eu coloquei idade mídia, dei esse nome porque para que possamos interagir com a maioria dos nossos amigos e ficarmos atentos às informações do dia a dia, necessitamos de uma rede social. Enfim, uma questão pessoal. Você podia ter colocado qualquer coisa aí, claro, que tem uma base, um fato real, né? Você podia ter colocado a idade da devastação da natureza, né, pelos problemas ambientais que a gente vem tendo aí ao longo de vários anos, de várias décadas. Talvez. E aí na letra B também é uma resposta pessoal, porque ele fala, qual seria o marco inicial desse novo período que eu coloquei, Idade Mídia?
Aí eu falei, o marco inicial desse novo período seria a invenção da internet, pois era o meio usado para nos conectar a qualquer rede de interação social, tá? Você podia ter colocado o celular também, o marco inicial, quando você tem o smartphone, né? Ele pode ser um marco inicial aí para a idade média, em que o acesso às informações fica muito mais rápido, ficam muito mais rápidas. Você não precisa você não precisa ter só o seu computador em casa, na rua você tem acesso à informação, no metrô, quando você está viajando para a praia com seus pais, quando você fazia isso, né? Quando podia, você ficava mexendo no celular, certo? Beleza? Professor, eu coloquei o bug do milênio. O que você colocou? Bug do milênio. Bug? Do milênio. O que você quis dizer com isso? Você explicou? Expliquei. O que significa? Por que você deu esse nome? Porque na época de 1999 e 2000, poderia ter ocorrido uma possível pane nos computadores do mundo. Ah, sim, verdade. Você tinha aquele medo, né, de chegar o ano 2000, o mundo acabar, né? Mas assim, perceba, você tinha que ter pegado um fato em que ele não ficasse só em 2 anos só, igual 1999 e 2000. Você tem que pegar um fato que tenta abordar mais do que um ano. Um evento que esteja presente aí em algumas décadas. Por isso que eu coloquei, por exemplo, idade mídia. Né, das mídias sociais, das informações que cada vez foram acelerando, cada vez foram circulando de maneira muito mais rápida, principalmente com a invenção da internet. Com a invenção da internet, o mundo literalmente ficou conectado. O mundo já estava conectado, mas com a internet, isso você teve uma aceleração gigantesca para essa conexão. Tudo bem? Beleza? Mas Tá bom. uma brincadeira bacana. Oi, alguém falou. Na B, eu coloquei tradições, tá certo? Idade das tradições na B? Você tinha que focar em qual tradição? Aqui na B é uma coisa muito mais específica. Entendeu? Ah, tá. Beleza? Depois você pode pensar aí bonitinho o que você acha, que tradição você quer focar, que você acha que é a mais importante. Tudo bem? Beleza? Então, turminha, é isso aí. Quem tiver tudo ok aí, vai na página 128 e 129, né? Deixa aí aberta nas duas faces da sua apostila, tá bom? Vai lá na página 128 e 129. Bem, na atividade 1, turma, na página 128, tá lá no enunciado na página 128, exercício 1. Grupos indígenas na América elaboraram diferentes explicações sobre a origem dos seres humanos. E abaixo o resumo da lenda dos Paiute, grupo indígena na América do Norte, e outro dos Caingangue, povo indígena que vive nas regiões sul e sudeste do Brasil. Em seguida, desenvolva as propostas. Tá lá a lenda dos Paiute. O gelo havia se formado à frente deles, tão alto que alcançava os céus. Era impossível para o povo atravessá-lo. Um corvo voou até o alto e, com seu bico, golpeou o gelo até rachá-lo. O coiote disse: essa gente miúda não pode atravessar o gelo. Mais um corvo voou até o alto e fez outra rachadura. O coiote insistiu: tente outra vez, tente outra vez, tente outra vez. Desculpa. O corvo voou de novo e rompeu o gelo. Então o povo atravessou em disparada. Essa aí é a lenda dos Paiute. Texto 2, a lenda dos Caingangue. Os Caingangue afirmam que os primeiros de sua nação saíram do solo, por isso tem cor de terra. Em uma serra, no sudeste do Paraná, dizem que ainda hoje se podem ver os buracos pelos quais subiram. Uma parte dos Caingangue permaneceu subterrânea. Essa parte ainda continua lá. E a ela vão se reunir as almas dos que morrem aqui em cima, tá? Beleza, 2 lendas bem curtinhas. E aí você tem a letra A, B e C que
fazem referência a esses dois textos. Vamos lá, letra A. A de amor. Vamos lá. Aponte a semelhança e diferenças entre as duas formas de explicação sobre a origem dos humanos. Então, aponte semelhanças e diferenças. Duas coisas, certo? Você tem aí que fazer. O que eu coloquei aí, então, de semelhança? Acho que fiz um textinho aí meio grande, né? Vamos lá. De semelhante, temos o uso de explicações sobrenaturais para o povoamento da América. Tudo bem? O que são explicações sobrenaturais? Que você não tem uma comprovação científica. Por exemplo, o corvo ir lá, o coiote, pedir para o passarinho bicar e quebrar o gelo. Aqui no caso dos Caingang, eles saírem da terra, né? Você não tem nenhum tipo de comprovação. Então, algo além do normal, além da natureza, tá bom? Como eu falei, na primeira lenda temos a ajuda dos animais, na segunda temos os seres humanos surgindo da terra. Já a diferença consiste na ideia de que os Paiute chegaram na América através de um movimento migratório. Saíram de um lugar para o outro. Você tinha uma geleira que estava atrapalhando eles. Enquanto que os Caingang são originários da América, porque eles surgiram aqui na Terra. Essas foram as semelhanças e diferenças que eu citei. Você poderia ter colocado outras. Tá? Ou também você pode ter colocado da mesma forma do que eu, mas em outras palavras. Professor, Mas está aí. Oi! eu coloquei a diferença assim, ó, a diferença. No texto 2 afirma que os primeiros de sua nação saíram do solo, mas no texto 1 não afirma isso. Isso, aí você pode falar, você pode acrescentar, né, que não afirma isso, pois eles acabaram chegando aqui através de uma corrente migratória, através de uma viagem, né? Então eles não são daqui. Os Paiute, na lenda fica claro isso. Oi. Posso falar? É o Arthur Moreira. Fala, Arthur. Vou falar minha questão. As diferenças presentes são os pontos de vista das fontes do texto. Onde era por barcos e outra por zelo. E uma semelhança é a de todos os fenômenos naturais, no caso o zelo, a terra. Então, só que cuidado, aí você colocou acho que diferença, que um veio de barco e outro de gelo. Só que aqui não está falando nada de barco. O texto 1 fala em relação ao gelo, que eles atravessaram o gelo. No texto 2, eles surgiram da terra, não tem nada a ver com barco. Certo? Beleza. Professor, Oi. eu coloquei assim, ó. As duas lendas dizem que o ser humano surgiu nos elementos naturais e nenhuma das lendas falam como surgiu. Como que é? Não, fala de novo que o áudio saiu ruim. Ó, semelhança. As duas lendas dizem que eles saíram de elementos naturais. E nenhuma das duas lendas falam como surgiu o ser humano. Então, vamos lá. O texto 2, ele explica a origem do ser humano. Ele fala que é da Terra. Né? Ele dá essa explicação. Você pode até gerar essa dúvida em relação ao texto 1. Né? Essa origem dos humanos aqui, o que a gente pode interpretar? Mas a sua forma de pensar está correta, porque o enunciado ele não foi muito claro. Essa origem dos humanos é na América. Tá? Até o enunciado 1, olha lá, tem aqui o A, né? Se você for lá para a parte da página 128, exercício 1, dá lá. Grupo indígenas da América elaboraram diferentes explicações sobre a origem dos seres humanos. Beleza, leia abaixo o resumo. Aí está relacionado à origem deles na América. Mas isso aqui não deixa muito claro isso, tudo bem? Então, você ter colocado aí que o texto 1 não explica a origem. Falam, beleza, de migração, mas como esses seres surgiram, ele não explica. E você pode levar essa interpretação. Tudo bem, ok. O texto 1 não explica, o texto 2 explica. Vou colocar o texto 2 aqui. Tá. Vamos Professor, posso fazer? Eu coloquei?
eu tô preocupado um pouco com o tempo. Daqui a pouco acaba a aula e eu preciso corrigir tudo bem? Não vou conseguir Então tá ouvir bom. as 50 pessoas. Perdão, tá bom? Letra B. Essas lendas se aproximam de alguma hipótese sobre o povoamento da América estudadas nesse módulo? Aqui não está pedindo para você explicar. Ele só afirma se ela se aproxima de alguma hipótese. E aí e ela se aproxima, sim, senhor e senhora. Tá lá. A lenda dos Paiute se aproximam da hipótese de povoamento da América através do Estreito de Bering. Ponto. É isso. Por causa, a gente está falando aí do gelo, né? E a travessia do Estreito de Bering, que foi na época glacial. C. Por que diferentes povos têm interesse em conhecer a origem dos seus antepassados? Ora, você poderia ter dado a explicação de que quando a gente conhece o nosso passado, a gente consegue tomar melhores decisões no futuro, né? Muitas das coisas que nós sofremos hoje é graças às decisões que ocorreram no passado. Então é fundamental eu conhecer o passado. Você pode ter colocado aí dessa maneira na sua resposta. Aqui eu coloquei de uma forma um pouco mais elaborada, resgatando o que a gente viu na apostila 1. O que eu coloquei aqui? Com o aumento da caixa craniana, os seres humanos conseguiram fazer pensamentos mais complexos e começaram a questionar sobre o surgimento do seu povo. Perceba, isso só é possível com aquele processo de hominização. Né? O maxilar diminui, você tem um aumento da caixa craniana, ele fica sedentário, então ele consegue se alimentar melhor, aumentando sua capacidade de raciocínio. Uma boa alimentação te dá uma ótima capacidade de raciocínio. Então, pelo fato dos povos sofrerem as consequências das decisões tomadas no passado, esse é um dos principais motivos para que eles busquem conhecer seus antepassados. Beleza? E essa primeira frase que eu coloquei na minha resposta é só uma forma da gente resgatar um pouco o que a gente viu lá na apostila 1. E aí, a segunda frase tá aí por que eles se interessam aí pelo passado e por que é importante se interessar pelo passado. Né? O presente é um reflexo das decisões tomadas no passado. Beleza? Certo? Se tiver tudo ok aí, você pode ir lá pro Em Casa aí, pegar o seu caderno, na página 130, o Em Casa aí, o enunciado está lá. Saudades. Saudades também. Estou esperando mais um pouquinho, porque essa resposta aí é um pouco grande. Né? Se tiver todo mundo ok aí, pode ir lá para a página 130. Turma, o pessoal tá copiando. Fazer isso aí não vai adiantar muito não. Alguém tá fazendo aí. Se der pra parar, a gente agradece. Tá? Se der pra apagar isso aí, valeu. Ah. Bem, bora lá pro Em Casa, tá bom? Eu vou dar uma lida aqui no enunciado. E o teste, professor? O teste eu não mandei para vocês, porque eu achei que não ia dar tempo para eu fazer a correção, entendeu? Eu quis focar nos exercícios escritos e de interpretação de texto, tá? Entendi. Beleza? São agora 7h39. Bem, tenho mais alguns minutinhos aqui com vocês, então bora lá. Aí, ó, só tenho mais agora
10 minutos com você. 10 minutos. Então, lá. Aqui você tem um texto sobre que explica os estudos sobre o povoamento da América do Sul, né, principalmente, sobre aqui o povoamento da América. E aí você tem uma arqueóloga muito importante, chamada Neide Guidon, que ela faz trabalhos e pesquisas arqueológicas aqui no Brasil sobre o período da pré-história, tá bom? E aí aqui você tem, né, falando na década de 70, foram localizados ossos humanos no sítio arqueológico de Lapa Vermelha, em Minas Gerais. Entre os materiais encontrados estava um crânio, que as análises demonstram ser de uma mulher, com aproximadamente 20 anos e 1,50 m, que teria vivido há mais de 11 mil anos. Os estudos morfológicos de Luzia apontou que seu crânio era longo e estreito, a face proeminente, baixa, estreita, e seus olhos amendoados. Dessa pesquisa resultou a reconstituição do rosto de Luzia com feições semelhantes aos atuais aborígenes australianos e aos africanos. A datação do crânio de Luzia e outros vestígios da população pré-histórica levaram os pesquisadores a revisar a data e as hipóteses sobre a origem do povoamento da América. A ocupação teria então ocorrido há 13 mil e 12 mil anos, e não há 10 mil anos atrás, como defendiam os pesquisadores até então. A primeira leva de imigrantes seria de africanos que povoaram a Austrália, e outra de asiáticos. Os antepassados de Luzia seriam os da primeira leva migratória. Entre as primeiras pesquisas com Luzia nos anos de 70 e 2018, outros experimentos foram realizados, muitos deles confirmando ou revisando os entendimentos sobre o povoamento da América. Em novembro de 2018, foram publicados em prestigiadas revistas científicas os resultados de um amplo estudo de DNA fóssil extraído dos antigos restos humanos da América. Essas pesquisas reforçaram a hipótese de que a travessia do Estreito de Bering se deu há mais de 17 mil anos e que o povoamento do continente americano ocorreu a partir de um único contingente populacional, com descendência de povos da Sibéria e da China. A partir do crânio encontrado e do material genético coletado, as novas investigações concluíram que a população de Lagoa Santa não teria relação com africanos nem com aborígenes australianos, mas sim com asiáticos. Com base nessas referências, outra reconstituição facial foi feita, buscando identificar as características do povo de Lagoa Santa. Eu ia dar a resposta da B aqui sem querer, mas aí deixa que eu falo lá. Na letra A, turma, tá lá, página 100, letra A. Explique por que a descoberta de Luzia, nos anos 1970, ajudou a derrubar a hipótese de que a ocupação da América teria ocorrido por volta de 10 mil anos atrás. Aí era só você ter buscado no texto. A descoberta de Luzia ajudou a derrubar a hipótese anterior, pois a datação do seu crânio e de outros vestígios levaram os arqueólogos a uma nova data de povoamento. Tá aí, 13 e 12 mil anos atrás. Tudo bem? E aí nós vimos aquela forma de datação pela estratigrafia e também pelo carbono 14. Foram os dois métodos aí que eu vou explicar aqui para vocês, que você pode... Professor, eu coloquei diferente. Você colocou... Fala, pode falar. Temos 7 minutos. Pode falar. Ok. Após a descoberta de Luzia, foi feito estudo morfológico e identificado que suas feições eram semelhantes aos atuais aborígenes australianos e aos africanos, e que seus antepassados seriam os da primeira leva migratória. Então, concluíram que a ocupação teria escrito há mais de 10 mil anos. Beleza. Ocorrido. Professor, posso ler a minha? Eu tenho só mais 6 minutos. Foi você foi você que pediu para mim na outra? Não. Não? Ah, então tá. Então peço desculpa, tá bom? Achei que eu tinha falado não para a mesma pessoa. Você quer falar a B? Não, eu quero ver se tá certo mesmo, professor, que eu coloquei diferente. Tá muito diferente? Uma parte tá diferente. Pode O falar. meu tá bastante, professor. Porque entre as pesquisas com Luzia, outros experimentos foram feitos. Os resultados dão um amplo estudo de DNA fóssil extraído de antigos restos humanos da América.
Aqui, esse trecho que você pegou é da nova pesquisa. A letra A está falando da pesquisa de 1970, tá? Ainda bem que você falou, cuidado, tá? Vai estar errado por causa disso, porque você pegou da nova pesquisa, tudo bem? Beleza? Tá no primeiro e segundo parágrafo. Na letra Professor, B, eu coloquei. eu preciso faltar 5 minutos, turminha, perdão, tá? Na letra B, tá lá, qual das duas imagens você escolheria para representar a teoria que vincula a origem da população de Lagoa Santa aos povos de origem africana e australiana? Turma, é a imagem número 1, porque aqui você tem ela segue a lógica do texto. Você tem a imagem número 1, que é a imagem mais antiga, e se você for lá no segundo parágrafo, a segunda linha, tá lá. Dessa primeira pesquisa, resultou a reconstituição do rosto de Luzia, com feições semelhantes aos atuais aborígenes australianos e aos africanos. Então, é a imagem número 1, tudo bem? Que é a imagem mais recente. E aí, a imagem número 2, desculpa, a imagem número 1 é a mais antiga, perdão, tá? A imagem número 2, a imagem mais recente, tá? Então, segue aí a ordem cronológica do texto. Então, a imagem número 1, porque está relacionada aos australianos e africanos, como está lá no segundo parágrafo, tá? Beleza? E aí ele já te dá as justificativas, tudo bem? No próprio texto que você pega, tá? Que você copiou. E a letra C, em sua opinião, os resultados da pesquisa divulgada em novembro de 2018 finalmente colocam fim às polêmicas envolvendo o movimento da América? Afinal, ela foi conduzida com o que há de mais moderno em termos de tecnologia. Fundamente sua resposta. Turma, nenhum resultado coloca fim a nenhuma polêmica. Porque a gente não sabe, principalmente quando a gente fala de pré-história, a gente não sabe quais serão os novos vestígios que vão ser encontrados ao longo do tempo. Né? Nós trabalhamos muito bem isso, que o passado ele pode mudar. Lembra que o passado ele muda porque você pode interpretar de uma forma diferente? É a mesma coisa quando alguém é condenado como culpado por um ato, mas passam alguns anos e aí recolhem-se novas provas e percebe o quê? Não, ele era inocente. Então as coisas mudam, o passado muda, principalmente o passado pré-histórico, em que você tem poucos vestígios sobre aquela época. Então sempre você pode ter o meio tecnológico que for. Porque você, a cada momento, a cada escavação, você pode achar novos vestígios, você pode achar novas fontes materiais do período. Tudo bem? Beleza? Então é isso, turma. Tá? A gente tem mais 2 minutos, se alguém quiser falar alguma coisa nesses 2 minutinhos, nesses 3 minutos aí mais ou menos. Professor. Ixi, um de cada vez. Professor. Fala. Eu coloquei sim, pois foi realizado um amplo estudo de DNA fóssil, extraído de antigos restos humanos da América, com alta tecnologia. Então, cuidado, você começou com pois, e por causa disso você não respondeu o que tá te perguntando. Os resultados da pesquisa divulgados em novembro de 2018 finalmente colocam fim às polêmicas envolvendo o povoamento da América? Então não tem mais o que discutir? Não tem mais o que pesquisar? Não, tem que continuar pesquisas. Porque você pode e deve e vai encontrar novas fontes, novos vestígios desses povos. Tudo bem? Ô, professor. Diga. Era africano ou australiano chinês? Não lembro. Vixe, eu não ouvi. Oi. Vai. Gente, 1 minuto aí. Então, é isso. Tudo bem? Na próxima aula, nós desenvolveremos o módulo 8, tá bom? Falar isso mais sobre o Brasil. Tudo bem? Brasil. Professor, não coloca lição de casa, por causa que a gente também vai precisar de estudar hoje. Não, sem lição de casa. Sem lição